Você já pensou em comprar um sedã médio luxuoso, confiável, bem equipado e de fácil manutenção, pagando bem menos do que um Corolla? No vídeo de hoje eu vou comentar detalhadamente sobre o Sentra, o sedã médio da Nissan que é frequentemente esquecido em nosso mercado. Agora, em 2024, você pode encontrá-lo a partir de R$ 45 mil e com certeza é uma das melhores opções de sedãs disponíveis no mercado de usados. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 90 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. O Nissan Sentra da 7ª geração foi apresentado oficialmente em 2012. No mesmo ano, a maioria do mercado da Ásia Oriental começou a produzir e vender esta geração. Em 2013, estreou na América do Norte e logo em seguida, em 2014, chegou aqui na América do Sul. Especificamente, o modelo que veio ao Brasil era importado diretamente do México, assim como ocorria na geração anterior, e era basicamente o mesmo carro vendido nos Estados Unidos, pois lá também recebia um modelo mexicano. Um detalhe interessante é que, assim como o Altima da mesma geração, que fez um grande sucesso de vendas, o Sentra também se destacou, sendo um dos sedãs mais vendidos entre 2013 e 2022 nos Estados Unidos, com quase 2 milhões de unidades vendidas durante esse período. Esse sucesso se deve principalmente às melhorias que esta geração recebeu em relação à anterior. O principal ponto criticado na antiga geração era o design e melhorou significativamente por aqui, tornando-se um carro mais bonito, requintado e até hoje muito atual. No entanto, ainda mantinha algumas características da geração passada, como a mecânica, que apesar de ter algumas pequenas melhorias, permaneceu sendo a mesma, seguindo aquele velho ditado, que é bom, não se mexe, e a Nissan também adotou nessa última geração lançada aqui no Brasil no ano passado. Apesar de ser uma geração totalmente reformulada, com outra plataforma, continuou usando a mesma mecânica lá dos anos 2000. E apesar de não ter a mesma potência dos motores mais atuais, nem o rendimento, desempenho e consumo, acaba sendo um ponto positivo por um lado, pois já é um motor bastante conhecido e confiável, tem um custo de manutenção não tão caro e, além disso, acaba barateando a mão de obra. O Sentra está disponível em 3 versões, sendo a versão de entrada a versão S, que na época tinha um grande diferencial de possibilitar ter um sedã médio com câmbio manual, algo que estava se tornando cada vez mais raro. Embora a maioria prefira o câmbio automático nessa categoria de carro, ainda existe um pequeno público que aprecia o câmbio manual. Mas essa versão aqui também tinha a possibilidade de ter o câmbio CVT, e foi assim que a maioria das unidades foram compradas, com o câmbio CVT. Então, se você quer um Sentra com câmbio manual, vai ter que garimpar um pouco mais no mercado de usados. A versão intermediária é a SV, que além de ter alguns itens a mais de série, também recebia o câmbio CVT. E a versão topo de linha, um dos maiores diferenciais, é o teto solar, e tinha todos os itens de série, assim como as versões anteriores. Nenhuma das versões do Sentra tinha algum opcional. Todos eram pacotes fechados. É lógico que quanto mais subia a versão, mais equipamentos ele recebia. Isso acaba sendo muito bom no mercado de usados, já que você não precisa ficar garimpando. Se você quer a versão mais completa, você vai direto na versão SL, sem precisar ficar garimpando se essa versão tem um item que você deseja ou não tem. A antiga geração do Sentra apresentava um design bem modesto, não sendo o seu grande diferencial por aqui. Nessa geração aqui, ele mantém um design até mais sóbrio em comparação com alguns concorrentes, como Focus, Cerato e Elantra, mas ainda é um carro muito bonito e com um design atual até hoje em dia. Falando mais sobre o seu design, na dianteira o Sentra tem um leve toque de seu irmão maior, o Altima, carregando a identidade visual da Nissan daquela época, que inclui a típica e enorme grade da Nissan com filetes cromados. Os seus faróis em formato de boomerang, apelidados pela Nissan, possuem LEDs diurnas em todas as versões, mas nenhuma delas oferece a opção dos faróis com xenon, ao contrário de seu irmão de baixo custo, Fluence. As versões SV e SL ainda se diferenciam pelos faróis de neblina, item que não está disponível na versão S. Nas laterais, o Sentra possui um vinco bem marcante que se estende desde a dianteira até a traseira.
Todas as versões já disponibilizam a moldura dos vidros e maçanetas cromados, além dos retrovisores com luzes de indicação. A versão S e SV são equipadas com rodas de alumínio aro 16 com perfil do pneu 205/55. E a versão topo de linha SL adiciona como diferencial as rodas de liga leve aro 17 com perfil do pneu 205/50. Além disso, tem os retrovisores rebatíveis eletricamente e o teto solar, itens exclusivos dessa versão. A traseira do Sentra acaba se destacando e chamando muita atenção, principalmente pelas lanternas, que têm iluminação totalmente em LED com vários pontos, o que proporciona um requinte muito legal para ele, além de deixar bem atual. E a régua da tampa do porta-malas é cromada. Falando nisso, o porta-malas tem capacidade de 503 litros, ficando entre os maiores da categoria na época. Em 2017, essa geração recebeu algumas mudanças, principalmente no design. A dianteira tornou-se um pouco mais moderna e imponente e ainda incluiu os faróis de LED em algumas versões. As rodas também foram atualizadas e as diferenças na traseira eram bem sutis, quase não existiam. No interior, a maior mudança está no volante, que até hoje eu considero muito semelhante ao do Mini Cooper. De fato, ficou melhor que do modelo pré-facelift. Quanto ao antigo modelo, assim como no exterior, ele se assemelha muito ao Altima da mesma época. O painel apresenta linhas bem simples e sóbrias, mas transmite uma sensação de requinte, destacando-se pelo acabamento em materiais como couro e soft touch, com alguns detalhes que imitam aço escovado também. Essa combinação confere um interior luxuoso e bastante agradável até hoje em dia. Em 2016, uma versão especial foi lançada e tinha algumas diferenças, como as rodas com desenho diferenciado e o interior totalmente em cor bege, adicionando ainda mais beleza e sofisticação para este modelo. Essa versão é chamada de Unique e são pouquíssimas unidades. O destaque desse carro também é o espaço interno, que é uma característica super positiva desde a geração passada. Com medidas médias para a categoria, o entre-eixos dele é de 2,70 metros e a largura dele é de 1,76 metros. É um carro que tem boas medidas e, assim como de praxe nessa categoria de sedãs médios, o que ele não vai deixar a desejar é o bom espaço interno. Essas dimensões proporcionam conforto muito bom para todos os ocupantes, inclusive na traseira, onde o espaço para as pernas, cabeça e lateral é bem generoso. É um carro que, com toda a certeza, desde crianças a adultos, ele vai levar com muito conforto e folga, sem ninguém passar aperto. Apesar da maioria das vezes os carros japoneses não serem tão equipados, aqui há uma exceção, já que esse carro aqui é bem completo, mesmo nos padrões atuais. É lógico que ele não vai ter tantas tecnologias semi-autônomas, até porque na categoria era bem raro de se ver, porém é um carro que eu acredito que para a grande maioria das pessoas não vai deixar a desejar em nada. O Sentra, na versão de entrada, a S, já vem equipado com volante revestido em couro com controles para o sistema de som simples que possui apenas o Bluetooth. Além disso, ele também é equipado com ar-condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos, o computador de bordo e a chave presencial compartida por botão, além de outros itens. Na versão intermediária, a SV, são adicionados alguns equipamentos a mais, como o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, o sistema de som, que passa a ter uma tela de 4,5 polegadas, mas não se diferenciava muito do sistema de som da versão S. Tinha também os bancos de couro e o volante com todos os comandos possíveis, já que nessa versão aqui ele também adiciona o piloto automático. A versão topo de linha ASL mantém os equipamentos das versões anteriores e adiciona multimídia com GPS, os faróis com acionamento automático e o retrovisor interno fotocrômico. Em termos de segurança, as versões S e SV oferecem um centro de segurança e apoio de cabeça para todos ocupantes, Isofix, freios nas 4 rodas com ABS, entre outros itens. A versão SL, a topo de linha, além desses itens, inclui 6 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina, a câmera de ré e os sensores de estacionamento traseiro. Contudo, todas as versões carecem de um item que eu acho importantíssimo, que é o controle de estabilidade e tração, item que só foi se tornar padrão e de série a partir do modelo de 2016, porém, só da versão SV em diante. A versão S, que era a versão de entrada,
devia a esse item. E esse item, para um carro médio, é indispensável. O interessante é que o Sentra também possui uma plataforma muito segura e, por ser um carro vendido até nos Estados Unidos, onde o mercado é muito exigente, é um carro que com certeza era um dos mais seguros da categoria para a época. Hoje em dia isso acabou mudando um pouco, até porque estamos falando de um projeto já com 12 anos de lançamento. Partindo para a sua mecânica, encontramos mais do mesmo por aqui. Atualmente, a sua mecânica parece um tanto defasada em termos de tecnologia, principalmente no que diz respeito ao motor. E eu não estou falando isso porque não é um motor turbo. Na época até tinha o Jetta, que estava prestes a apresentar um motor 1.4 TSI turbo, porém também tínhamos o Focus 2.0 Duratec, que tinha um motor aspirado, porém se destacava como o primeiro motor flex do mundo a ter injeção direta. Então, em algumas características, esse motor aqui já estava ficando defasado para aquela época. Tanto que a atual geração do Sentra utiliza esse mesmo motor e já tem injeção direta. O grande ponto positivo é que você já tem um motor bastante renomado, conhecido, com uma alta confiabilidade mecânica e um baixo custo de manutenção até. Falando mais um pouco sobre a especificação do motor, o motor 2.0 MR20DE tem 16 válvulas e duplo comando de válvulas. Ao contrário do Fluence, por aqui ele dispensa o tanquinho de partida frio, o que acaba sendo um ponto positivo. Além disso, ele utiliza também a corrente, ao invés da correia dentada, o que reduz bastante os custos de manutenção a longo prazo. Esse motor é flex e gera 140 cavalos com álcool e 140 cavalos com gasolina a 5.100 RPM. Ele também tem 20 kg de torque com ambos os combustíveis, tanto com álcool quanto com gasolina, a 4.800 RPM. Na versão S, o câmbio pode ser um manual de 6 marchas, o que também poderia dizer que é um destaque para a época, já que na maioria das vezes, até hoje em dia, os câmbios manuais são de 5 marchas. Mas ele também tinha opcional do câmbio CVT, que a partir da versão SV intermediária se tornava de série. E esse câmbio CVT que ele utiliza é o Jacto X-Tronic, e não é exatamente o mesmo câmbio utilizado lá no Fluence. Por aqui, ele tem até um funcionamento pior do que do Fluence. Com um peso médio de 1.322 kg, o Sentra apresenta um peso-potência de 9,44 kg por cavalo, o que resulta em uma aceleração de 0 a 100 em 10,1 segundos e ele atinge uma velocidade máxima de 186 km por hora. Apesar de ser menos potente, consome mais combustível em comparação ao Fluence. Um ponto negativo muito criticado pelos donos aqui no Sentra é o câmbio CVT. Ele não tem um funcionamento muito bom. É um câmbio, no geral, muito confiável, mas ele é criticado por falta de potência, principalmente em retomadas ou até mesmo dentro da cidade. Isso acaba piorando bastante o consumo. Se a gente pegar o Fluence, que é o irmão dele, o Fluence tem um câmbio mais esperto, que faz ele ter um desempenho melhor e um consumo melhor também, seja na cidade ou na rodovia. Em relação ao consumo, ele faz uma média dentro da cidade de 6,9 km por litro com álcool e 10,2 km por litro com gasolina. Na rodovia, 9,1 km por litro com álcool e 12,9 km por litro com gasolina. E se você levar em consideração a categoria dele, ele tem até um consumo esperado, ok. Até aqui temos um carro muito bom e eficiente que agrada a maioria das pessoas, apresentando mais pontos positivos do que negativos, isso é um fato. Porém, o propósito deste vídeo é fornecer o máximo de informações, desde quem quer conhecer um pouco mais sobre o carro, até aqueles interessados em comprar. Então eu vou abordar alguns pontos negativos e problemas crônicos, até mesmo para quem estiver interessado nesse carro fazer uma excelente pré-compra. O Sentra possui um problema crônico no eletroventilador que geralmente quebra e resulta no superaquecimento do carro. E se o carro superaquecer, você vai ter um grande prejuízo. Na grande maioria das vezes, quando esse eletroventilador começa a dar problema, você vai ver um mau funcionamento do ar-condicionado ou simplesmente o ar-condicionado vai parar de funcionar, ou até mesmo pode dar problema no compressor do ar-condicionado. Então a minha dica é, se você está comprando esse carro, verifique se essa peça foi trocada recentemente,
Caso contrário, faça a substituição para você ter menos dor de cabeça e um gasto maior futuramente. Para você trocar essa peça e fazer esse reparo na concessionária, o valor pode chegar até R$ 1.600. Mas se você for em uma oficina especializada, de confiança, você vai gastar entre R$ 300 e R$ 600. Isso vai depender bastante do valor pago pela peça e pela mão de obra. Outro ponto a considerar é a suspensão. Embora funcione muito bem e seja confortável, há diversos relatos de problemas precoces, principalmente na parte dianteira. Por isso, se você está olhando um Sentra, fique atento, principalmente nos amortecedores, buchas, batentes, bieletas. Acaba dando bastante problema, principalmente se você levar em consideração as nossas boas pavimentações. Isso uma hora ou outra vai ocorrer em qualquer carro e principalmente aqui no Sentra, que tem uma suspensão um tanto quanto mais sensível, nem diria mais frágil. Em relação ao câmbio CVT, existem relatos sobre desgaste prematuro nas polias e corrente, levando ao superaquecimento e patinação do câmbio. O custo médio para abrir o câmbio, trocar as polias, correntes, fazer a substituição do óleo, fica entre 10 e 15 mil reais. Por isso que eu sempre falo, faça uma boa pré-compra, teste o carro, é bom você levar em um bom profissional e realizar todos os testes. E também, se você está comprando esse carro usado, faça a revisão, principalmente trocar o óleo do câmbio automático. É assim um pouco mais caro, mas evita de você ter um grande prejuízo. A Nissan recomenda a troca do óleo do câmbio CVT a cada 100 mil quilômetros. Eu particularmente não correria esse risco. Por volta dos 50 a 60 mil quilômetros eu iria trocar. Eu acho mais interessante, 100 mil quilômetros é muita quilometragem para o óleo do câmbio automático. E vale levar em consideração que o câmbio CVT do Sentra é muito confiável sim, e não existem muitos relatos sobre o problema, mas eu quis comentar aqui no vídeo para vocês ficarem alerta. No geral, para manter um Sentra, o custo de manutenção não foge da realidade, mas pode ser um pouco mais caro em relação a alguns concorrentes. Contudo, o Sentra dessa geração é um carro bem equipado e, apesar desses pontos, é um carro japonês muito confiável. Se você comprar em bom estado de conservação, fazer todas as revisões corretamente, com certeza não vai te dar dor de cabeça. O modelo 2014 você vai encontrar na faixa de preço a partir dos R$ 45 mil para a versão S, que nem é tão fácil encontrar assim, até R$ 60 mil para a versão SL. Aqui no Rio de Janeiro, eu vejo vários SL anunciados por R$ 50 a 55 mil e é um baita custo-benefício por este preço. Nesta faixa de preço, é um excelente carro, completo, bonito, seguro e apresenta um dos melhores custo-benefício da categoria. Um Corolla, por exemplo, do mesmo ano, dependendo da versão, pode custar o dobro e em alguns detalhes acaba entregando até menos que o Sentra. Para mim, o Sentra é uma das melhores escolhas de sedãs médios usados para você comprar em 2024. Principalmente se você quer um carro japonês sem fugir muito do comum. Vale super a pena, é um baita carro e com certeza não vai deixar a desejar em nada. Bom, esse foi o vídeo, deixe nos comentários se você levaria o Sentra para casa. Forte abraço, valeu e fui! Não é de tiozão, mas eu não tô nem aí. Meu desejo é muito forte, quero acelerar até o fim.